O foco deste vídeo é mostrar o diagnóstico da chuva desta primeira metade de dezembro de 2024 e apresentar o que esperar em termos de volumes de chuva para esta segunda metade do mês. Este mapa que aparece na tela mostra a precipitação registrada não só no Brasil, mas em alguns países vizinhos, pega grande parte aí da América do Sul, nesta primeira metade de dezembro. É possível notar que, no Brasil, os maiores volumes foram registrados em áreas do Paraná, até acima dos 200 milímetros. Também choveu razoavelmente bem aí em áreas de São Paulo, na faixa aí dos 90 a 120 milímetros, em algumas áreas do estado. Também no centro-sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e choveu também no centro-oeste brasileiro, mas que de uma forma geral, entre Mato Grosso e Goiás, os acumulados foram inferiores aos 120 milímetros. No caso do Nordeste, tivemos algumas chuvas aqui no oeste da Bahia, também em áreas do Piauí e Maranhão, principalmente ali na primeira semana do mês, com algumas precipitações, e também chuvinhas aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Mas, de uma forma geral, acumulados médios até baixos em alguns pontos, aí até que teve volumes pontualmente expressivos, que não dá para mostrar no mapa, mas, de uma forma geral, os acumulados foram baixos aqui nesta parte do centro-norte e oeste da região nordeste. No caso da região norte, em alguns pontos do Amazonas e mais ali a norte do Amapá, os acumulados aí até superaram os 120 milímetros. É possível perceber que o centro-leste da Bahia praticamente aí nem choveu direito, nem em muitas áreas, e também ali parte do estado de Roraima, de acordo com este mapa aqui. Falando de anomalia, a primeira metade do mês de dezembro fechou aí com chuvas abaixo da média entre Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também Goiás, maior parte do Mato Grosso, também chuvas ficaram abaixo da média no Tocantins, mais aqui no sul do Pará e em algumas áreas do Amazonas. Até ligeiramente aí acima da média, em parte aqui do leste do Amazonas, e em alguns pontos aqui do Pará e mais a norte do Amapá. E as chuvas ficaram aí acima da média no Paraná, em parte de São Paulo, principalmente com divisa com o estado paranaense, e chuvas aí também um pouco acima da média em alguns pontos do Mato Grosso do Sul, principalmente no extremo sul do estado. Rio Grande do Sul, chuvas aí, digamos, em torno da média, ligeiramente acima aqui no norte do estado e um pouquinho abaixo aqui na metade oeste, né? Ficou mais ou menos aqui, de acordo com a projeção de anomalia, que se esperava mesmo nesta primeira metade do mês de dezembro. Até que em algumas áreas do Ceará ficou aí com chuvas um pouco acima da média, mas de uma forma geral, os acumulados em termos de volume ficaram perto do que é esperado no centro-norte da região nordeste. Falando agora da situação do solo, até 1 metro de profundidade, está, digamos assim, com teor de umidade elevado entre Acre, Amazonas e Rondônia, até saturado em algumas áreas, e também umidade do solo até elevada no sul do Pará, elevada em algumas áreas do Mato Grosso, com índice em torno aí dos 80%, também em áreas de Goiás, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e mais aqui a norte e leste do Rio Grande do Sul. No caso aqui do Nordeste, teve aí vários dias, né, com o tempo mais aberto e por isso o índice de umidade do solo teve uma diminuída em áreas do centro da Bahia, também solo até seco aqui no Nordeste do estado, também no sul do Piauí, mas em grande parte do Piauí com índice de umidade baixo, né, o mesmo é válido aqui para a Paraíba, Pernambuco, um solo bastante seco, também Rio Grande do Norte e áreas do Ceará. Até mesmo aqui com o solo até seco em áreas também do sul do Maranhão. As chuvas têm sido aí muito irregulares nesta parte aqui do Nordeste do Brasil. Não era para chover mais, mas acabou chovendo aí de forma mal distribuída eh, entre Tocantins, Maranhão e Piauí. Torcer para que as chuvas retornem agora nesta segunda metade do mês, né? E dê uma melhora aí nessa condição da umidade do solo. No caso aqui do extremo oeste da Bahia, até que está, digamos assim, razoável, né? Na região ali de Barreiras, também no sudoeste e no sul da Bahia. A situação crítica mesmo é aqui na parte norte e centro-leste do estado, que está com o solo mais seco. No caso ali da região norte, Roraima, na parte mais a centro-nordeste do estado, com índice de umidade aí também até baixo, né, se comparado aí com outras áreas da região norte. Isso aqui é normal nesta época do ano no estado de Roraima. Mostrando aqui a anomalia, né, da umidade do solo atualmente, está mais seco que o normal na Bahia, também Piauí, Maranhão, Tocantins, e também áreas aqui de Roraima, norte do Amazonas,
e também um pouquinho mais seco que o normal em alguns pontos de Goiás e Mato Grosso, mas de uma forma geral aqui está até perto aí do que é para ser mesmo em muitas áreas do Mato Grosso. Também aqui em áreas do interior de Minas, com mesclagem aí, de solo um pouco mais seco ou ligeiramente mais úmido em relação à média. São Paulo aí, com índice de umidade perto do que é para ser mesmo, nesta época do ano, né, o mesmo é válido aqui para grande parte do sul, até que está um pouco mais úmido que o normal em algumas áreas, do sul do país, né. E também aqui entre Amapá e Nordeste do Pará. Agora mostrando o que esperar aí em termos de volume até basicamente o final do mês de dezembro. Espera-se altos acumulados de chuva nesta faixa que se estende desde o Amazonas até o estado de Minas, também pega mais aqui a metade norte do Rio e Espírito Santo. E em algumas áreas aqui os volumes podem até passar aí dos 250, chegar aí 300 milímetros. Eu acredito que é um pouco exagerado aqui, mas vai que acontece, né? Então, de uma forma geral, espera-se dias aí com muita chuva e que deve trazer alguns transtornos para várias cidades de Minas, com alagamentos, deslizamentos de terra, inclusive aí na capital Belo Horizonte, também em capitais como até mesmo Vitória. Rio de Janeiro eu acredito que nem tanto, né? Mas não está descartado aí também alguns dias com alguns transtornos em decorrência de temporais. Deve melhorar aqui mais no oeste da Bahia, com volumes aí que devem até passar dos 100, 150 milímetros, também chuvas aqui um pouco melhores entre Maranhão e Piauí, principalmente na parte sul desses estados, que deve ter volumes aí em torno dos 120, pontualmente aí chegando a 150 milímetros ao longo desta segunda metade de dezembro. E espera-se que essas chuvas consigam se espalhar mais aqui também pela parte central do Piauí e do Maranhão, e deve-se ter algumas instabilidades já associadas aqui à aproximação da zona de convergência intertropical, e deverão aí levar algumas chuvas aqui para a costa do Ceará, possivelmente aqui entre o litoral do Rio Grande do Norte e também da Paraíba. No caso da região sudeste, São Paulo aí deve ter acumulados mais baixos em comparação com Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e na região sul os acumulados tendem a ser menores, né, em comparação com as últimas semanas que tivemos aí. Em comparação de uma forma geral com a primeira metade do mês, principalmente aqui entre Paraná e Santa Catarina, que deve receber volumes bem menores em comparação aí com o que tivemos nas últimas semanas. Mas de uma forma geral deve ter volumes aí até acima dos 40, 60 milímetros em algumas áreas aqui desses estados. Acumulados menores aqui mais no extremo sul do Rio Grande do Sul, que poderá ficar até abaixo aí dos 40 milímetros. E no Nordeste ainda, com acumulados bem mais baixos aqui entre o Nordeste da Bahia, até mesmo aqui na parte leste do estado, inclusive na região aqui de Irecê, que ainda deve ter dias com acumulados baixos, né, infelizmente, tem pouca chuva, entre Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte. Situação um pouco melhor, como já foi falado, né, nesta parte aqui, que vai do oeste da Bahia até a parte central do Maranhão. E a região norte deve seguir com chuvas aí bem espalhadas, pontualmente com acumulados até acima dos 150 milímetros entre Pará e Amazonas. E também bastante chuva ali na metade norte do Amapá, que deve ter volumes em torno dos 200 milímetros. Então, de uma forma geral, este restante de dezembro promete ser bem chuvoso, principalmente aqui entre Mato Grosso, Goiás e áreas de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também aqui no sul do Tocantins e no sudoeste da Bahia. Então, aqui, situação aí até para alerta em algumas áreas devido a altos acumulados. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.